Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Devocional na Intimidade com Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa desde já te visitar nesta manhã. E eu quero neste momento convidar o Espírito Santo de Deus a tomar café aí com você também. Ele já está aqui, ele já se faz presente todos os dias. Papai toma café comigo. Todos os dias o Espírito Santo de Deus senta para tomar café comigo. Eu ponho uma mesa para ele tomar café comigo. E o devocional na intimidade com Deus é justamente para isso. Para também levar até você, levar até a tua casa a presença de Deus. Através desse nosso canal. Se você está aqui pela primeira vez, eu quero te pedir para que você se inscreva no nosso canal. Aqui embaixo tem escrito a palavrinha inscrever-se. É só você clicar em cima para se inscrever no nosso canal. Deixe o seu joinha, porque quando você se inscreve no canal, todas as vezes que entramos aqui, todas as vezes que enviamos um vídeo ou entramos aqui ao vivo, você é notificado pela plataforma. E quando você deixa o seu joinha, a plataforma entende que esse é um conteúdo relevante e entrega para mais pessoas. Então, o fato de você se inscrever no canal, deixar o seu joinha, você também está contribuindo para que a palavra de Deus chegue a outras pessoas. E depois eu quero que você faça também a tua parte. Compartilhe esta oração com 7 pessoas. Não precisa mais, somente 7 pessoas. 7 é o número da perfeição, por isso que o nosso devocional, ele é às 7h07 da manhã. Para que nós possamos buscar a perfeição. E por mais que somos imperfeitos, humanamente falando, mas nós somos criação divina. E a criação divina é perfeita. Por isso nós somos perfeitos aos olhos de Deus. E quando nós buscamos a perfeição, consequentemente, nós estaremos buscando ser mais parecidos com Deus. E é óbvio que isso só nos traz virtudes. Por isso que ao compartilhar com 7 pessoas, você estará declarando na tua vida a perfeição divina. E é claro que isso vem para você como recompensa. Compartilhe. Faça essa bênção chegar a outras pessoas também. Amém? Eu quero que nesse momento agora, você já coloque na mesa, porque o Espírito Santo já está aí com você. Coloque agora na mesa quais são os seus desafios que você quer apresentar hoje para Deus. É um problema de saúde? É um problema financeiro? É um problema familiar? Seja no casamento, seja com filhos? Qual é o desafio que você está enfrentando hoje? Qual é a preocupação que está tirando a tua paz hoje? Ou se você de repente conhece alguém que está passando por alguma situação difícil, coloque o nome dessa pessoa. Escreva de preferência. Se você puder, se você estiver na tua casa, na tua mesa, tomando café, eu sugiro a você que sempre tenha um caderninho em mãos, com caneta, porque nós vamos fazer muitas atividades aqui, no decorrer da caminhada do devocional na intimidade com Deus. E enquanto eu estiver aqui orando, você apresenta quais são os seus pedidos para Deus. E se você crê de todo o teu coração, Deus ouvirá os teus pedidos. E Ele lhe concederá segundo o teu coração. Meus queridos, quantas e quantas vezes nós deixamos Deus em segundo, terceiro ou quarto plano. E a gente ainda justifica dizendo que não temos tempo, porque a gente sai cedo para trabalhar, tem casa para cuidar, para limpar, para não sei o quê, faz isso, faz aquilo, cuida disso, cuida daquilo, e acaba não tendo tempo para meditar a palavra de Deus, para falar com Ele. E aí eu fico tentando imaginar como Deus reage diante de uma situação dessa. Porque assim, é Deus quem nos concede a vida, né? Se hoje eu levantei, eu tô acordada, eu abri os meus olhos,
foi porque Deus permitiu mais um dia na minha vida. Se eu estou aqui falando com vocês, se eu estou aqui diante de vocês, inclusive esse canal é dele, a minha vida é dele, tudo é dele. Se eu tenho um trabalho, é ele quem me concede. Se eu tenho uma casa, um lar, é ele que me dá, é ele que me sustenta, é ele que põe comida na minha mesa. E aí eu fico pensando, como que ele deve reagir quando uma pessoa fala assim, é porque não dá tempo, minha vida é muito corrida, não dá tempo eu orar todos os dias, não dá tempo eu ler a Bíblia, não dá tempo... E aí eu fico tentando imaginar o que Deus pode reagir diante dessas pessoas. Imagine se Deus virasse pra gente e dissesse assim, ah, beleza, não tem tempo de falar comigo não, né? Então tá bom. Eu também não vou ter tempo pra você. E aí na hora da dor, na hora da doença, na hora do aperto, a gente vai pra onde? Pra Deus. E aí chega pra Deus e fala, então, o Senhor me socorre, o Senhor me cura, o Senhor me... Já pensou se Deus tivesse um coração assim um pouquinho e dissesse assim, ué, você não dá atenção pra mim? Ainda bem que Deus é misericordioso, porque se não fosse, nós estava mais ou menos enrolado. Por isso, meus queridos, que o convite que eu faço para vocês aqui no Devocional na Intimidade com Deus é esse. Priorize um tempo com Deus. Porque ao priorizar um tempo com Deus, Ele também vai priorizar você. Ele também vai olhar para você de um modo em que, ó, isso aqui tá dando prioridade para mim, ó. Então eu vou atender ele primeiro. Óbvio que Deus não tem primeiro, segundo, terceiro, não tem, né? Mas Deus, na mesma proporção que ele é amor e misericórdia, ele também é justiça. Você acha que é justo Deus atender na mesma proporção alguém que ora, alguém que ao levantar todos os dias, a primeira coisa que fala é falar com Deus, a primeira coisa que faz é falar com Deus, a primeira coisa que faz é estar na presença de Deus, de alguém que não tá nem aí, de alguém que já sai e vai fazer as coisas e não nem fala com Deus? Não, Deus é justo. Então, meus queridos, se você quer ter uma vida transformada, se você quer ter uma vida próspera, priorize Deus. Priorize um tempo com Ele. E Deus não está pedindo para você ficar 1 hora, 2 horas. Não. Se você tiver esse tempo, amém, glória a Deus. Quanto mais você ora, melhor é. Mas se você tiver 5 minutos de qualidade para falar com Deus, é o suficiente. Tem pessoas que oram 2, 3, 4 horas, mas não sobe para o céu a oração. Se tiver uma vida torta. Então, vale muito mais para Deus a sinceridade do coração do que o tempo. Para Deus, 1000 anos é como um dia. Então, se você ora a Deus 5 minutos, mas uma oração sincera, você pode ter certeza que a oração sobe como orvalho, como cheiro. E esse é o convite que eu quero fazer para vocês hoje. Priorize a presença de Deus. Meus queridos, não tem como a sua vida, a sua casa, a sua família não prosperar quando você convida o Espírito Santo para entrar na tua casa, para tomar café com você, para sentar na mesa com você. Por quê? Porque se você convidou o Espírito Santo para sentar na tua mesa e ele aceitou, significa que a tua casa está em ordem. Já começa por aí. Porque o Espírito Santo ele não habita em lugar de desordem. E a vantagem é só nossa. E a gente consegue. Às vezes a gente acha que não consegue, né? Por causa disso, porque eu tenho que sair cedo, eu tenho que fazer isso. Prioriza. Acorda mais cedo 5 minutos. Consegue. E vale a pena, meus queridos. Estar na presença de Deus não significa que você não vai ter problema. Não significa que você vai deixar de passar por desafios. Não. Você vai continuar tendo problema, vai continuar tendo desafios. Mas a diferença é que no meio das tempestades você vai conseguir sentir paz. Você vai conseguir ter paz, você vai conseguir sentir alegria no meio da turbulência. E o melhor de tudo é a certeza de que de todos os desafios que você enfrenta na vida,
você sairá vitorioso. Porque Deus, ele nunca, nunca perde uma batalha. Não vai ser a sua que ele vai perder. Então, se você prioriza a presença de Deus, significa que de todos os desafios da sua vida que você enfrentar, você sairá vitorioso. Essa é a grande vantagem de você priorizar Deus, de você ter esse tempo com Deus. E, meus queridos, nós vivemos em um tempo bastante desafiador em todos os sentidos. Então a gente vê problemas econômicos, sociais, políticos. E a gente sabe que a gente paga preço por tudo que acontece. E eu vou falar para vocês, haverão tempos difíceis. Se você acha que já passou tempos difíceis, foi só um ensaio. Haverão tempos difíceis. Porque Deus também já tinha falado, haverá tempo de aflição. Mas, na casa em que me convidarem para entrar e eu fazer morada, ali haverá paz. Então, por isso que eu creio que, justamente por isso que Deus, ele preparou esse devocional na intimidade com Deus e me confiou para eu trazer aqui para vocês, justamente para que a presença dele possa entrar na sua casa, para quando vier a aflição, ele poder te guardar. Por isso que eu faço questão de falar aqui para vocês. O fato de eu estar aqui nesse canal do YouTube, pregando para vocês, não é Deus sabe e conhece o meu coração. Não é no interesse de Ana Paula ficar famosinha do YouTube, não. Eu tenho outros meios para fazer isso, se eu quisesse. Não, é uma ordem de Deus. Deus me capacitou na dor para que eu pudesse estar aqui, ministrando a palavra para vocês. E através desse canal, a presença de Deus vai até a tua casa. Olha que coisa incrível. Eu estou em São Paulo, estou na minha casa, e você está na sua. Não sei onde você está agora nesse momento, mas onde você estiver, seja aqui, seja na Bahia, seja no Maranhão, seja no Pernambuco, seja na Flórida, seja em Portugal, em qualquer lugar. Através desse canal, a presença de Deus se manifesta na tua casa. Então aproveite, desfrute da presença de Deus. E hoje, a palavra que Deus enviou para poder te entregar está no livro de Jeremias, capítulo 23, do versículo 5 ao 8. E é uma palavra que te traz esperança, que te traz renovo. Então, se você hoje está se sentindo cansado, cansada, essa palavra é para você. Jeremias 23, versículos 5 a 8, que diz o seguinte: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo e, sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com que o nomearão o Senhor, justiça nossa. Eu quero declarar na sua vida esta promessa que Deus faz a Davi. E hoje ele faz para mim e para você. O Senhor promete a Davi o renovo justo. E diz a ele que ele reinará, ele como rei, ele reinará e prosperará. Essa é a promessa que Deus faz a Davi. Mas para que Deus faça essa promessa a Davi, ele foi aprovado por Deus. Davi ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Justamente porque Davi prioriza a presença de Deus. E aí,
Não significa que Davi não errou, não pecou, não caiu. Sim, ele errou, ele pecou. Mas a diferença é que Davi se arrepende genuinamente e volta para os caminhos do Senhor. E ao voltar aos caminhos do Senhor, ele obedece, ganha o coração de Deus e Deus faz essa promessa a Davi. Também não significa que Davi não teve problema, teve muitos. Mas de todas as vezes que ele enfrentou situações, Deus estava com ele e trouxe a ele o renovo. Por isso que nesta manhã eu quero te perguntar: o que tem te trazido cansaço? O que tem te trazido exaustão? Apresente agora para Deus. E se você estiver disposto a obedecer ao Senhor, a estar na presença de Deus, a querer a presença de Deus na tua vida, o Senhor, a mesma promessa que ele fez a Davi, ele faz a você nesta manhã. Ele te renova, ele te faz reinar, ele te prosperará. E a promessa não termina aqui. Além de tudo isso, uma promessa de esperança, e ele diz a Davi que o nome dele vai mudar. O nome de Davi se chamará o Senhor, Justiça Nossa. Olha o tamanho da confiança que Deus tem em Davi. Ele diz: Davi, a partir de hoje o teu nome é Justiça. Justiça Nossa. Se você estiver disposto a ser transformado, a deixar que Deus te transforme, Deus ele vai te usar como justiça nessa terra. Deus ele vai te usar como exemplo nesta terra. Meus queridos, as pessoas acham que pregar a palavra é falar bem. É do tipo eu estar aqui igual eu estou falando com vocês. Quando eu chego aqui para falar com vocês, seja aqui no canal do YouTube, ou quando eu estou pregando em uma igreja, ou quando eu estou em qualquer outro lugar pregando a palavra, meus queridos, o fato de eu estar ali pregando é só a cereja do bolo. O falar uma palavra não tem dificuldade. Mas o que interessa para Deus é você pregar a palavra sem abrir a boca. E como que eu posso fazer isso, Ana Paula? Com a sua vida. Quando você tem a sua vida transformada pelo Espírito Santo de Deus, onde você chegar, o reino do céu se manifesta através da sua vida, sem você abrir a sua boca. A presença de Deus, ela se manifesta através de você, através da sua vida transformada. E é justamente por isso que Deus quer que estejamos na presença dele todos os dias. Porque ao estarmos na presença dele todos os dias, convivendo com ele, naturalmente nós nos tornamos parecidos com ele. E assim, ele cumpre essa promessa que ele fez a Davi na nossa vida também. Amém? Por isso que eu quero nesse momento agora, de onde você estiver, coloque a mão no teu coração e apresente para Deus quais são os seus desafios hoje. O que tem te trazido cansaço? Apresente para Deus hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos, engrandecemos o teu nome, Deus. E neste momento, Pai, eu quero te pedir que visite esta pessoa agora, que está acompanhando o devocional. Troca, Senhor, o fardo dela que é pesado, pelo teu que é leve e suave. Vai tirando dos teus ombros todo o cansaço, todo o peso, toda a fadiga, em nome do Senhor Jesus. Vai trocando, Senhor, o fardo delas que é pesado, pelo teu que é leve e suave. E eu profetizo na vida desta pessoa uma unção de paz e de alegria. Alegria que vem do Senhor e traz alívio, traz renovo. Eu oro, te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Compartilhe esta oração com quem está precisando ser renovado nesta manhã. Seja canal de bênção na vida de outras pessoas. E continue nos acompanhando aqui
Um beijo e até amanhã, às